Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Então, vou passar informações para vocês aqui sobre CEP. O pessoal fica falando CEP para lá, CEP para cá. Eu tenho que participar do processo seletivo e tem que ter o curso de CEP. O que é o CEP? O CEP é o Sistema Elétrico de Potência. Esse sistema elétrico de potência, pessoal, ele envolve a geração de energia elétrica, que vem lá da usina hidrelétrica, que nós chamamos de usina geradora, que é a parte de geração. E aí envolve também a parte de transmissão de energia elétrica. Essa parte de transmissão de energia elétrica, pessoal, são aquelas torres de metal gigantesca que você vê na área rural, que vem lá do sistema de geração até chegar à cidade. Depois, chegando na cidade, nós falamos que tem uma estação rebaixadora, que é uma subestação. Então, aí nós vamos ter uma parte que nós chamamos de distribuição de energia elétrica. Então, vai ter essa distribuição de energia elétrica, passa pelos postes, mas na casa não chega uma tensão alta de 13.800 volts, que nós chamamos de 13,8 kV. Na casa, por exemplo, no estado de Goiás, chega a tensão trifásica de 380 volts e monofásica de 220 volts. No caso de São Paulo, chega a tensão trifásica de 220 volts e a tensão monofásica de 127 volts, ok? Então, o CEP, pessoal, é o sistema elétrico de potência, que envolve geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica e distribuição de energia elétrica. Existe o curso de NR10 simples e o curso de NR10 CEP, que já é uma segurança em eletricidade para alta tensão, porque se você levar um choque elétrico na alta tensão, pode ser bastante e muito fatal, porque o valor de tensão é elevado, ok? Gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreve no canal para novidades. Fica com Deus e tenha uma ótima semana. E se encontra um surto elétrico. Mas, professor, o que é esse surto elétrico? Por exemplo, você imagina que lá longe caiu um raio na rede. Os cabos conduzem eletricidade, pessoal. Aí a corrente elétrica vem pelo cabeamento, certo? Por isso que você não pode atender o telefone aquele de cabo, ok? Não sem fio. Mas é aquele de cabo quando está chovendo e está com muito raio, porque às vezes cai um raio e atinge até a rede telefônica, ok? Se você atender, pode dar um problema de levar um choque elétrico. Quando cai o raio, uma determinada distância, vem esse surto elétrico na rede e tudo que é equipamento eletrônico, pessoal, queima. Como assim, professor? Televisão, ar-condicionado, aqueles videogames de alta tecnologia que nós temos aí, certo? O computador, para ele se comunicar com a internet, pessoal, ele tem internamente o que nós chamamos de placa de rede. Então, você imagina que você conecta um cabo ali na placa de rede e desse cabo vai para o nosso hub que está interligado com a internet e está interligado com o mundo, né? Qual que é o detalhe? Quando tem esse surto elétrico, queima tudo que é placa de rede dos computadores, ok? Para evitar isso, então, nós utilizamos o DPS, ok? Então, tem o seguinte, ó. Aqui a ligação dele é simples. Você vai chegar o fio fase e neutro aqui em cima, ó, fase aqui, no outro neutro, se for monofásico, depois eu vou mostrar a ligação para vocês. E embaixo a gente leva para o terra, ok? Tendo um surto elétrico, ele vai conduzir da fase para o terra e vai desarmar o circuito.
Aqui no caso aqui, pessoal, ele tem um mostrador na frente, tá vendo? Quando ele está ok, certo? Em pleno funcionamento, ele fica na cor verde. Então, fica verde aqui na frente, ó. Quando ele está acionado, ele fica na cor vermelha. O professor Alan já foi fazer uma manutenção elétrica em uma casa. Imagina, à noite, tinha já passado um temporal com raio e tudo mais, e final de novela. Aí o professor Alan chegou lá, o povo tudo desesperado para assistir a novela e sem energia. Só que um detalhe, tinha energia no padrão, né? Lá de fora a gente tem um padrão, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Então tinha energia no padrão, mas dentro da casa não tinha energia. Aí eu fui lá dentro e verifiquei que o DPS estava desarmado, ou seja, ele fica vermelho. Aí o que eu tive que fazer? Eu peguei, comprei outro DPS. Primeiramente eu peguei e interliguei o circuito, ok? Depois, no outro dia, levei o DPS e coloquei novamente no local, ok? Certo? Então, esse aí é o nosso DPS que protege contra surtos elétricos. Pessoal, mas é só contra raio? Não é não. Você imagina que no seu bairro acabou a energia. Como acabou a energia, o que acontece? Foi desligado todos os consumidores da rede elétrica, pessoal. Quando voltar essa energia, o que ocorre? Vai começar a ligar gradativamente. E um valor de corrente e tensão pode ter um surto elétrico. Esse surto elétrico pode queimar seus equipamentos, ok? Que equipamentos? São equipamentos, repetindo, eletroeletrônico, né? Ar-condicionado, o controle do ar-condicionado, a televisão, videogame, ok? Então, temos que tomar cuidado. Aquela TV com uma maior tecnologia de 70 polegadas, 55 polegadas, ok? Para evitar o surto elétrico, utilize o DPS, certo? Então, aqui embaixo, ó, e detalhe, as pessoas falam assim, ó, nossa, caiu um raio lá perto de casa lá e queimou minha televisão, queimou meu videogame, queimou o ar-condicionado, queimou tudo. E lá em casa tem disjuntor, pessoal. Disjuntor, a função dele é proteger contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Disjuntor não protege contra surto elétrico. Ah, mas eu tenho disjuntor lá em casa, eu tenho DR e eu tenho um computador lá em casa que eu tenho estabilizador. E mesmo assim, queimou a placa de rede do meu computador. Tem cabimento a coisa dessa? Tem. Por quê? Porque o estabilizador não protege contra um surto elétrico. Quem protege contra um surto elétrico é o DPS, pessoal. Ok? Certo? Disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. DR protege contra o choque elétrico. E o DPS? DPS, dispositivo protetor contra surto elétrico. Ok? Certo? E aí, ó, tem uns detalhes aqui, ó lá, ó. Nós temos os tipos de descargas atmosféricas que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo? Descarga atmosférica sobre linha aérea, elétrica ou telefônica. Então, pode cair um raio tanto na parte elétrica, da linha elétrica, como do telefone. Por isso, você tem que tomar cuidado. Dica do especialista. Você que tem o celular, tem negócios a resolver de extrema urgência, não utilize seu celular com o carregador na tomada e atenda o telefone, porque o telefone tem uma fuga de corrente e uma área sensível do corpo humano que tem menor resistência é a orelha. E aí você pode levar uma fuga de corrente na orelha, certo? Que pode dar um problema. Então, evite de utilizar o celular no carregador.
Além disso, tem outro detalhe. Quando você utiliza o celular no carregador, você está sobrecarregando o equipamento, pessoal. Você vai notar que ele começa a sobreaquecer, ou seja, ele vai ficar quente e ele mesmo vai desarmar. Ele tem um dispositivo que ele tenta desarmar. Ou seja, ele vai mostrar uma mensagem na tela falando que, desculpa, falando que o equipamento está quente. Então, descarga atmosférica sobre a linha elétrica ou telefônica, descarga próxima à edificação e árvores sobre tensão por irradiação eletromagnética e descarga próxima à edificação, que nós chamamos aí a tensão de passo, ok? Todas essas são as formas de descargas elétricas. Quais são os motivos dos surtos elétricos? Foi o que eu falei para vocês. Normalmente são causados por descargas atmosféricas, né? Pelas interrupções operacionais e chaveamento de liga e desliga de equipamento de alta potência. Por exemplo, elevador. Fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. São vários os fatores que interferem, por exemplo, as partidas de motores de grande porte ou anomalias nas instalações elétricas. Então, aqui, ó, tem alguns significados aí do DPS, né? Dando como exemplo aí para vocês aí, ó. Por exemplo, nós temos aí MG, é a marca, tá? No caso ali é Mar Giros, né? DPS é a sigla lá, né? Dispositivo protetor de surto elétrico. O significado desse K, né? Significa para qual edificação que você vai utilizar, para uma casa, para um comércio ou para a indústria. E a tensão, né? Qual que é a tensão que você vai utilizar? Depende se você está tanto no estado de Goiás é 220, né, pessoal? E no estado de São Paulo é 127 volts. Ai, professor, o pessoal, todo mundo fala que lá em São Paulo é 110. Bem, pensava-se que era 110, mas não, é 127 volts. Você ficou curioso nessa questão? E tudo mais. E aí, o professor Alan, como sempre, vai estar auxiliando você a desenvolver a atividade, ok? E no Fórum 2 aqui, na nossa discussão 2, é para estar falando sobre a geração de energia elétrica, como eólica, solar, hidráulica, térmica, biomassa, nuclear, maremotriz, geotérmica. Aí, por exemplo, você está aí citando aí, por exemplo, a porcentagem que cada um tem aí em relação à nossa matriz energética. Mas já informando para vocês, praticamente 80% e 90% ainda é com capacidade hídrica, ou seja, com água, ok? Represa a água e tem todo o sistema de geração aí de energia elétrica em todo o Brasil, ok? Uma das maiores usinas que nós temos no Brasil chama Usina Hidrelétrica da Itaipu, ok? Mas nós temos eólica, solar, biomassa, térmica, nuclear, maremotriz e geotérmica, ok? Então, esses são os dois fóruns que é para estar entrando lá, deixando a sua opinião, a sua dica aí, né? E o professor Alan vai estar fazendo a avaliação. Aqui no caso dos nossos fóruns, cada um vale 10 pontos, ó, ok? Então, faça lá o fórum lá para o professor Alan estar avaliando você. E aí nós temos duas situações de atividade 1, que é a SAP 1 e a SAP 2, ok? Aí, pessoal, quando vocês forem desenvolver aí tanto a SAP 1 como a SAP 2 e as atividades é o mesmo, tá bom? Certinho? Então, na hora que você for enviar aqui, eu vou clicar em situação de aprendizagem. Na hora que você for enviar aqui, ó, atividade 1, ok? Certo? Que é a SAP 1, beleza. Quando você for enviar aqui SAP 2, atividade 1 e atividade 2 é a mesma coisa, tá bom?
Então, vou repetir para vocês. Nossa situação de aprendizagem 1. Beleza, o professor Alan vai passar para vocês. Aí vocês, daquele estilo, tira a fotinha, faz o projetinho, envia o professor Alan e eu faço a correção. Agora, na SAP 2, você está vendo que tem atividade 1 e atividade 2? É praticamente a mesma atividade. Então, o que você vai fazer? Você vai enviar a SAP 2, um arquivo você envia aí na atividade 1 e o mesmo arquivo você envia na atividade 2, beleza? E vida que segue, tudo certinho, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta sem problema nenhum, tá? Então, o professor Alan preparou a aula aqui para vocês, vou estar falando, né, sobre o nosso conteúdo e sobre também os nossos fóruns e as nossas situações de aprendizagem. Então, aqui nós temos as instalações de sistema elétrico de potência. Seja bem-vindo aí a mais uma matéria fascinante aí, né, com o professor Alan. O nosso universo aí das instalações de sistemas elétricos de potência, que envolve geração, transmissão, distribuição de energia elétrica até chegar na indústria e em sua casa. O objetivo desta apresentação é compartilhar com vocês aí os conhecimentos sobre os sistemas elétricos de potência e destacar os benefícios e desafios, né, das instalações desses sistemas. Principalmente que nessa época de chuva, né, nós temos aí, né, grande incidência aí de raios e várias cidades e estados têm o problema de queda de energia. Mas, de forma geral, explicando para vocês, o sistema tem melhorado bastante, né, com o decorrer do tempo. Dando um exemplo para vocês. Antigamente, nós tínhamos só uma rede, que nós chamamos de rede aérea, conhecida como convencional, tecnicamente. Então, você imagina que antigamente era assim, ó. Nós temos o neutro em cima, as fases RST ou fase ABC, certo? Só que esses condutores aqui lá no poste é tudo desencapado. Teoricamente, ou seja, se você pegar lá, você vai levar um choque elétrico, ok? Certinho? Mas tem um detalhe. Antes da chuva, acontece de ter o vento. Então, de acordo com, né, o balanço ali da rede ali, né? E aí ocorre de bater um condutor no outro e vai fazer o quê? Fechar o curto-circuito. Para isso, o que que fez? O órgão ONS, que é um órgão aí responsável nacional dos sistemas elétricos de todo o Brasil, certo? Ele fez o seguinte, juntamente com vários órgãos também, né? Eles pegaram, verificaram, fizeram o levantamento que essa rede é muito problemática e ocorre muito curto-circuito e queda de energia. Por isso que hoje estamos trabalhando com uma rede chamada compacta. Então, você imagina que em vez de ter os 4 condutores assim, você vai ter o condutor neutro, desencapado, e as fases RST ou ABC isoladas passando no condutor neutro, ok? Certinho? Então, como esses condutores fazem aí são totalmente isolados e é uma isolação bastante reforçada para suportar sol, chuva, calor, certo? A possibilidade de fechar um curto-circuito é bem menor, né? Ok? Então, isso aí já é um avanço além da parte de alta tensão, como a parte de baixa tensão também, ok? Certinho? Esse é um avanço aí de tecnologia que, de acordo com os anos aí no desenvolver com a tecnologia, está melhorando esses sistemas, ok? Igual os sistemas mais perigosos aí, que é da parte de subestação, que eu vou estar falando para vocês, você imagina que nós temos até 750 kV. 750 kV, pessoal, significa que é 750 mil volts. É uma tensão bastante elevada. E no caso também, quando você trabalha com a rede de distribuição, que é 13.800 volts lá no poste, também é bastante elevado.
Uma coisa é você fechar um curto-circuito em 220 volts, 127 volts. Agora, você fechar um curto-circuito em 13.800 volts, é muita coisa, não é? Então é o seguinte, pessoal. Aqui no caso, apresentando para vocês aí, né? Nós temos as redes de transmissão. Você imagina que gerou energia elétrica, né? Exemplo, lá na parte da usina hidrelétrica, nós temos, faz uma represa, represa essa água desce pelos dutos forçados em formato de caracol, vai girando, girando, girando. Chega no pé da turbina, tem uma pá que bate a água e gira. Lá em cima da turbina, você imagina que tem um ímã, né, gigantesco, né, certo? Que vai fazer essa nossa geração de energia elétrica. Ali dentro nós temos bobinas com as fases que são geradas. Por exemplo, fase A, fase B e fase C que você conhece. Lá na usina hidrelétrica, pessoal, é gerado 13,8 kV, que é 13.800 volts. E aí nós temos um transformador gigantesco, que é tamanho de uma casa, certo? Depois eu vou colocar uma fotinha nas minhas apresentações. Eu tirei uma foto desse transformador. Você imagina que ele é gigantesco. Esse é um transformador elevador. Ele vai elevar a tensão elétrica, certo? De acordo com a distância do estado e da cidade que será atendida. Se uma distância mais elevada, o valor da tensão tem que ser maior. Se é um estado mais próximo da usina hidrelétrica, o valor da tensão é menor. Por quê? Porque é a lei de Ohm, né? Certo? Segundo a lei de Ohm. Quanto maior a distância, maior a temperatura, maior a queda de tensão aplicada ali nesses cabeamentos que serão utilizados, entenderam? Certo? E aí, você imagina que para transmitir esse valor de tensão que sai lá da usina hidrelétrica, nós temos as redes de distribuição, que são aquelas torres gigantescas, ok? As torres mais antigas, você vai ver que tem uma estrutura enorme. Mas, como eu falei para vocês, hoje, tanto a área mecânica, elétrica, automação, todas as áreas estão trabalhando com inovação em tecnologia. Você imagina que essas torres, pessoal, agora, em vez de ser uma estrutura gigantesca, é uma torre bem pequena, ela tem uma base e é totalmente estaiada. Estaiada significa que é fixada aí, segurada aí com vários cabos de aço aí que são conectados aí, né, para evitar que a torre caia, né? Beleza? Aí você vai ver, andando por aí, você vai ver nas fazendas aí essas torres que eu estou falando para você. Em vez de ser uma estrutura gigantesca de metal, agora ela está reduzindo, ok? Aí tem uma questão de redução de custo de materiais, né? Certo? É uma eficiência aí na parte de compras de materiais, né? Na área de montagem dessas torres, né? Tem uma economia mais elevada, né? Então você imagina que gerou a tensão elétrica, passa pelo transformador elevador, eleva a tensão, passa por essas torres gigantescas aí de metal, chega no seu estado, na sua cidade, e vai fazer o quê? Vai rebaixar a tensão. Aí nós temos a subestação. Essa subestação, ela vai rebaixar a tensão, ok? E vai distribuir, né? Certo? Nos seus bairros, das cidades e assim sucessivamente. Aí você imagina que lá no poste ou lá na indústria, você tem um transformador. Você pode notar aí, ó, acima é descrito transformador. Pode notar que tem um transformador. Essas buchas da parte superior, que tem 3 fases aí, chega a 13,8 kV e sai, por exemplo, né, neste caso aí, sai, por exemplo, X0 será o neutro e sai as 3 fases, que é aí o X1, X2 e X3, que é as fases ABC ou RST. Na indústria, geralmente, você não vai ter o padrão que você encontra no comércio e numa
Casa comum não, porque na casa comum você pode notar que você tem um padrão monofásico, bifásico e trifásico. Mas, como a indústria tem uma potência de 75 quilowatts, 66 kVA acima, já não utiliza esses padrão. Ele utiliza o quê? Uma subestação interna ou externa, ok? Que a gente fala que é ao tempo. Chega o transformador, né? Chega a tensão no transformador, tensão alta. Essa tensão pode ser 13,8 kV ou pode ser 34,5, 34,6, 36,4. Vai depender de acordo com a concessionária, de acordo com a fábrica que está solicitando fornecimento de energia. E aí, da mesma forma, vai sair rebaixar a tensão para 220 volts e 380 volts aí no caso do trifásico. Esses exemplos que eu estou citando para vocês é para o estado de Goiás. No caso de São Paulo, chega o 13,8 kV e vai sair 127 volts monofásico e 220 volts trifásico. Essa é a nossa parte de sistema elétrico de potência. Nesse sistema elétrico de potência, então, envolve desde a geração até a distribuição da energia elétrica. Mas tem um seguinte detalhe. Pessoal, tem normas que se trabalham aí, esse sistema elétrico de potência tem sim. Então, para você trabalhar com o sistema elétrico de potência, você tem que ter o NR10, que é instalação e segurança em instalações elétricas, né? Ok? Tem que ter aí trabalhar com a NBR 5410, que é para baixa tensão. Tem que ter cursos de NR35, que já trabalha com escada, andame, né, que já envolve altura. Quando você vai trabalhar com ambiente confinado, tem que ter curso de NR33, e assim tem várias NRs aí que você vai fazendo os cursos. Quando o cidadão aí vai querer trabalhar como eletricista de média e alta tensão, ele faz treinamento, por exemplo, a gente fala que é RAR, né? Que é para você ter um acesso seguro à rede aí. Ele verifica aí toda a questão de subir no poste com segurança, utilizar cinto de segurança, talabaixo, capacete, óculos, balaclave, luva raspa, luva de borracha. A bota tem que ser de borracha sem biqueira de aço, né? Então tem todos os procedimentos de segurança que o pessoal tem que fazer. Pessoal, eu estou fazendo curso de técnica eletrotécnica. Eu estou fazendo curso de engenharia elétrica. Eu estou autorizado a subir no poste, dar manutenção e tudo mais? Não está. Por quê? Porque você tem que passar, apesar que você tem aí um básico aí de NR10, você tem um básico aí de instalações elétricas, um básico o que é alta tensão, o que é baixo, mas não, para a situação real, você faz uma parte teórica e uma parte prática, certo? Por exemplo, você tem aula de instalação de sistemas elétricos de potência, tanto na parte de segurança como na parte de instalação e manutenção, ok? Ou seja, depois dos cursos, você ainda tem que subir, tem que pegar a viatura, por exemplo, tem que estacionar lá próximo do poste, se for motorista ou não. Aí tem que preencher o que nós chamamos de APR, que é a análise preliminar de risco. Tem que envolver a central, que é o COD, né? Informando aí que você é capacitado, habilitado aí, qualificado para realizar a tarefa, certo? E aí tem um pessoal que tem um treinamento para ficar só no solo, que é embaixo, e tem um pessoal que faz o treinamento para ficar tanto no solo como subir lá na rede e fazer o fechamento, abertura do fusível, trocar transformador, trocar cruzeta, trocar para-raio, instalar para-raio e assim sucessivamente. Tem treinamento que é para a área urbana e treinamento que é para a área rural, ok?
Isso tudo não pode esquecer dos EPI e EPC. EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, equipamento de proteção coletivo, ok? Então, nossa parte de sistema elétrico de potência envolve geração, transmissão, distribuição, subestação, transformadores e assim sucessivamente. Vamos dar continuidade aí nas nossas atividades, né? Quais são os benefícios aí das nossas instalações aí de sistemas elétricos de potência? Oferece confiabilidade, flexibilidade, eficiência e sustentabilidade. Então, nós temos aqui as instalações, né, adequadas, garantem o bom fornecimento confiável de energia elétrica. Quando não está confiável, o que que ocorre? Tem chuvas, vento, o que que ocorre? Pode ocorrer o acidente, verifica a questão de fechar um curto-circuito, tem que acionar a viatura, os prestadores de serviço para realizar o serviço. Só que tem o seguinte, pessoal, as prestadores de serviço não pode, que é o que a população não entende. A prestadora de serviço, né, e seus funcionários, que vai, por exemplo, ocorreu aí o rompimento de cabo, está chovendo demais, tendo tempestade e tudo mais. Eles vão lá e tem que realizar o serviço. Mas eles não podem realizar um serviço com ato inseguro. Então tem todo procedimento aí para religar aí, né, a energia. Tem que fazer o desligamento, tem que bloquear, tem que sinalizar, tem que aterrar, seguir as 5 regras de ouro. Então não é assim, acabou a energia, já vai voltar 2 minutinhos. Não, não é assim não, tem todos os procedimentos de segurança, ok? Agora, para você ter ideia, o sistema ser confiável, ele não envolve só a instalação e manutenção, não. Tem a parte também que já envolve outros órgãos aí, que é a prefeitura e também o governo, que o pessoal, os prestadores de serviço, têm que ser autorizados a fazer determinadas podas, porque tem árvores, pé de abacate, né, manguba, que envolve a rede e é aquele sistema antigo ainda, lembra que eu comentei? Que a fiação é toda desencapada. Então, se as folhas bater ali, ó, fecha um curto-circuito e pode romper o cabeamento, né? Certo? Então, por exemplo, o nosso estado de Goiás, né? A central elétrica que trabalha aqui, os prestadores de serviço têm muito trabalho aí pela frente, porque agora nós estamos aí no período chuvoso. Nesse período chuvoso aí, que a gente chama de ponta úmida, ocorre o quê? Tem raio, tempestade, queda de árvore, né? Que bate na rede, fecha um curto-circuito, queima o fusível e aí já está feito aí o problema e tem que resolver o problema, né? Então, os principais componentes aí do nosso sistema elétrico de potência são geradores, linhas de transmissão, que eu já citei para vocês, e transformadores. Detalhe bem técnico de transformador, que o pessoal fala errado, mas eu espero que vocês estão passando pelo curso aí, né? Tenta fazer uma correção, porque o professor explicou lá que lá na usina gera energia, aí tem um transformador que transforma. Ele transforma a energia para cima e transforma a energia para... Não, transformador não é transforma, não. Transformador ele eleva a tensão e rebaixa a tensão, ok? Certinho? Não pode esquecer desse detalhe. Agora, a questão de geradores, não é só lá na usina hidrelétrica, não, pessoal. Tem determinados locais na cidade que precisam ter os geradores. Então, vamos dar um exemplo. Temos hospitais, que é maternidade, que trabalham aí, né, com os partos. Só que aí tem bebê que nasce aí, né,
com problemas, eles têm que ir para a unidade intensiva aí de tratamento, que é a UTI. Aí o que que ocorre? Ocorre o seguinte, se acabar a energia, como é que fica esses bebês? Né? Precisa de oxigênio, ventilação e assim sucessivamente. Por isso utiliza lá o gerador. Gerador nada mais é que você pensa que é um motor de Scania, certo? Gigantesco, onde você tem que ter diesel para tocar esse motor, ok? Aí quando ele liga, entra em funcionamento, ele vai gerar uma energia, né? Certo? Vai fazer um acoplamento das fases aí, né? E vai alimentar todo o hospital, por exemplo. Ok? Certo? Então tem determinados sistemas que não pode ficar sem energia. Agora, tem outro detalhe, pessoal. Mesmo fora esses sistemas que eu citei para vocês, economicamente é um problema, né? Que a central elétrica ela enfrenta. Porque nesse período chuvoso, quando acaba a energia, teve uma queda de energia e tal, por causa da tempestade, rompeu o cabeamento, queimou o fusível lá, né? Certo? E até ser acionado o pessoal para fazer a manutenção, né? Tá demorando muito. Ocorre o seguinte, você imagina um atacadão da vida aí, um supermercado gigantesco aí, que tem os sistemas de refrigeradores e não tem gerador. O que que acontece com a mercadoria? Vai perder, né? Ok? E quando perde mercadoria é o quê? Prejuízo, né? Certo? Então, tem diversos problemas aí, e fora que levando em consideração certas pessoas aí precisam de medicamento que leva para casa e que tem que ficar na geladeira e tudo mais, o que acontece? Perde o medicamento. O pessoal que trabalha com sorvete, picolé também, então o prejuízo é bem elevado, né? Então, esse sistema elétrico de potência tem que trabalhar bastante aí nessa parte de manutenção. Inclusive, essa é a parte que, nesse período, que é o que nós chamamos de ponta úmida, que é a da chuva, é a parte que mais contrata, pessoal. Você pode ver que é a parte que mais contrata. Por quê? Porque falta eletricista aí no mercado. Direto, aí acaba a energia e aí precisa de pessoal qualificado para estar realizando a manutenção elétrica, né? Beleza? Então tá aí, os principais desafios aí do nosso sistema elétrico de potência. Otimizar os projetos, né? Ou seja, encontrar a melhor configuração para instalação, manutenção, dimensionamento dos equipamentos, para melhorar o quê? A para melhorar aí a questão da parte de manutenção, instalação e maximizar toda a eficiência da nossa produção no sistema elétrico de potência, ok? Integração Grid Connection, né? Garantir a conexão segura e estável do sistema elétrico à rede de distribuição. Por exemplo, nós temos aí várias geradoras de energia, só que tem um problema de parte de transmissão e distribuição aqui no Brasil, ok? Certinho? Gerenciamento dos riscos, lidar com ameaças como falha de equipamento, desastres naturais, né? E manter a segurança e confiabilidade dos sistemas. Melhores práticas para instalar o sistema elétrico de potência. Então, você está entrando aí na indústria hoje, aí, certo? Um frigorífico. Aí você tem que instalar o sistema de potência. O que você tem que fazer primeiro? Fazer a análise da carga da empresa. Faz o levantamento, a somatória de todas as cargas e fala, olha, Central Elétrica do Estado, eu preciso de uma demanda contratada de qual valor? 500 kVA, 300 kVA. Entenderam? Certinho? Então, avaliar as necessidades de energia e a demanda para dimensionar corretamente todos os equipamentos aí dessa empresa que você vai trabalhar. Depois que você fez isso aí, né, você tem que fazer um planejamento aí, né,
otimizado, integrado aí e coordenar todo o trabalho entre fornecedores, engenheiros, técnicos, eletricistas, toda a equipe que vai instalar para evitar atrasos, tanto na instalação quanto também na aquisição dos materiais. Por exemplo, o pessoal da almoxarifado tem que ter um controle legal, né, na compra dos equipamentos e assim sucessivamente. Depois de ter feito tudo isso, você vai fazer um monitoramento contínuo, que é implementar sistemas de monitoramento para identificar todos os defeitos, falhas e otimizar a manutenção preventiva, preditiva, corretiva que vai trabalhar nesta empresa. E aí nós temos aí, né, o nosso primeiro fórum, que é redes inteligentes, que é o que nós chamamos de Smart Grid. Se você está participando da aula hoje, não se esqueça, tire a fotinha, faça o seu desenho para você enviar para o professor Alain. Já estamos começando aí com redes inteligentes. Tire a fotinha aí, ok? Esse é o primeiro fórum, tá bom? Clica lá no fórum, deixa aí o seu comentário, ok? Certo? Sobre Smart Grid. Dá um tempinho para você tirar a foto ou descrever aí o seu projetinho, ok? Enquanto isso, beber uma água. Dando continuidade em nosso fórum de discussão sobre Smart Grid. Então, Smart Grid é algo difícil de se definir em poucas palavras, porque aí é uma conexão em vários sistemas, ok? Sistemas de geração, sistemas. O objetivo hoje, por exemplo, é o seguinte, pessoal. Em sua casa, por exemplo, tem um projeto aí de todas as centrais elétricas do Brasil de fazer o seguinte, retirar o medidor que tem lá e colocar um medidor chamado medidor eletrônico. Esse medidor eletrônico, para evitar falhas, fraude e tudo mais, ele será conectado direto com a rede, conectado direto com a central de controle. Então não vai, você atrasou a energia aí de sua casa aí, por exemplo, 3 meses. Aí o que que eles vão fazer? Eles pegam, a ideia é essa, né? Eles pegam lá da central, eles vão cortar a sua energia. Entenderam? Certo? Então o sistema, você imagina que ele será todo interconectado. Sistema de geração, produção, instalação, distribuição. Certas partes já está sendo conectada, tá bom? Mas a ideia geral, por exemplo, já começa por aí, que é o quê? Trocar todos os medidores, aqueles antigos, e vai colocar aquele medidor eletrônico. Você vai ver que ele fica piscando um LED lá, ó, quando você está tendo consumo de energia. Aí ele vai ser conectado com a internet, e aí vai ser o seguinte, qualquer problema que tiver, ele vai fazer aí o corte da sua energia e todo monitoramento também de conta de energia, essas coisas, já vai ficar automaticamente lá no COD, que vai emitir isso aí para você, para o seu e-mail, ou chegar aí a conta na sua casa, ok? Então, não é uma tecnologia simples, né? Ou uma metodologia simples, né? É um novo conceito aí, né? Que engloba todos os equipamentos, né? Abrangendo diversas áreas de conhecimento. Por isso que nós falamos que o processo de tornar um sistema elétrico inteligente é uma evolução e não um evento pontual.
está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada, a hora é agora. Esse aí é o nosso fórum de discussão 1. Fórum de discussão 1, certo? Você vai tirar sua fotinha, vai descrever aí e enviar para o professor Alan fazer a correção, ok? Aguardar alguns minutinhos aí para você tirar sua fotinha, descrever e enviar para o professor Alan, ok? Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar no comentário aí ou enviar, mandar uma mensagem para o professor Alan, que eu vou estar te auxiliando no desenvolvimento dessa atividade. Como ainda nós temos bastante atividades aí, vamos dar continuidade aí. Aqui já é o Fórum 2, que fala sobre geração de energia. Essa aqui é a nossa matriz energética, tá? Então, como eu informei para vocês, a maior parte é hídrica, tá? Certo? Depois nós temos a solar, fotovoltaica, que é aquelas placas solares, né? Que você vê por aí, né? Eólica, né? Que é com ventos, né? Ok, né? Nós temos gás natural, biomassa, petróleo, carvão mineral, nuclear, né? E uma importância total aí. Então, essa aí é a nossa matriz energética aí, né? De aproximadamente, né? Mais de 205.668,5 megawatts, ok? Este é o nosso fórum de discussão 2, geração de energia, ok? Está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada, está verificando aí a nossa matriz energética, fontes de energia, de geração de energia. Então, vai tirar a fotinha, desenvolver o seu projeto, enviar para o professor Alain, realizar aí as correções, ok? Certinho? Vou aguardar mais alguns minutinhos para você estar participando aí da nossa aula de hoje, ok? Essa aula é bastante interessante, que envolve aí todo o Brasil, né? Certo? Esse sistema de geração de energia elétrica aí, né? Ele é de suma importância para o desenvolvimento tanto do agronegócio quanto da indústria, de tecnologia, né? De uma forma geral. Uma das partes que tem mais problema, pessoal, quando a gente trabalha com a geração de energia térmica, ok? Essa geração de energia térmica, que envolve aí geradores e tudo mais, certo? Você imagina que precisa funcionar com o quê? Com diesel. Quando funciona com diesel, o que que ocorre? Aí a sua conta de energia fica mais cara. Professor, quando que ocorre isso? Ocorre quando está no período de ponta seca, que não é o caso agora. Aí o nível de água lá do reservatório, da usina hidrelétrica, baixa. Como não pode liberar muita água, o que que ocorre? Tem que gerar menos, né? Como gera menos, a gente tem que procurar outras formas de geração de energia para manter o sistema, para evitar o famoso apagão. Graças aí ao nosso governo, a gente pode ter a verificação que até então a gente não teve mais apagão. Teve um apagão numa época aí, certo? E desde então, né, de acordo com os recursos avançados, não teve mais apagão, graças a Deus. O apagão, você pensa que é assim, ó, determinadas horas, sistemas de pico, determinadas cidades, locais são desligados do sistema, certo? E aí, até então, essas formas de geração de energia elétrica têm
mantido aí o nosso sistema elétrico de potência, ok? Agora, já partindo para a nossa finalização aí da atividade, que eu ainda tenho que demonstrar para vocês a situação de aprendizagem 1 e a 2, lembra? Então, esses foram os fóruns, fórum 1, fórum 2, e agora aqui, ó, nós temos a situação de aprendizagem 1, que é o quê? Um checklist aí, certo, né? Certo, que a gente verifica aí, né? Dos equipamentos que tem na nossa subestação. Por exemplo, aqui, ó. Tudo que tem, você vai colocar marcar o X, tá vendo? O que não tem, coloca não, certo? E se está muito bom ou bom, por exemplo, ó, a subestação encontra-se aterrada? Sim. Existe sinalização? Sim. Dando um exemplo, né? Utilização de equipamento de proteção individual? Sim. E assim sucessivamente. Tem toda uma descrição aqui. Está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada, a hora agora. Essa aí é a nossa situação de aprendizagem 1, onde envolve o checklist aí de todos os equipamentos existentes em uma subestação. Professor, eu não consigo aí verificar aí a imagem direitinho. Tira a foto, dá uma ampliada aí, dá uma melhorada na imagem, né? E envia para o professor Alain, ok? Essa é a nossa situação de aprendizagem 1, que envolve um checklist de todos os equipamentos existentes em uma subestação. Dando continuidade em nossas atividades, também pede aí, né, que seja feita aí, né, na situação de aprendizagem 1, um relatório técnico, ok? Que envolve a introdução, o objetivo, todos os fundamentos técnicos, de acordo com a NT 05, né? Ok? A solução técnica, os equipamentos que serão utilizados, todos os métodos e a conclusão, ok? Certinho? Está participando da aula hoje? Está assistindo essa aula gravada? A hora é agora. Tira a fotinha, desenvolve o seu projeto, envia ao professor Alain e o professor vai fazer aí a correção das suas atividades. Não se esqueça, se você tiver com dúvida no desenvolvimento das atividades, envia uma mensagem, um comentário para o professor Alain que ele vai estar te auxiliando. Ok? Então, para finalizar a nossa aula de hoje aí, né, certo? Nós estamos também aí a situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem 2 já é o relatório, né, com análise das causas e consequências de condutores que vão no solo. Por exemplo, tem uma introdução que fala, ó, muitas causas possíveis para que um condutor venha tocar o solo, né? Nós temos aí a importância de ir ao campo e analisar o local de rompimento para que sejam tomadas as ações, né, técnicas, né, utilizando aí materiais corretos para que seja feita a manutenção de maneira efetiva, segura e correta, ok? O objetivo, então, este relatório tem como objetivo verificar, né, e analisar causas e consequências
dos condutores ao solo, ok? E aí você coloca a parte dos fundamentos técnicos e a conclusão. Essa é a nossa situação de aprendizagem 2. Já finalizando a nossa aula de hoje, né? É que nem eu falo, a aula do professor Alan teria que ser umas 2 horas, né? 1 hora já não dá para passar todo o conteúdo, mas eu tento passar de uma forma clara e também auxiliar os alunos a desenvolver as situações de aprendizagem. E no nosso caso dessa atividade, nós temos o fórum. Essa é a segunda parte, ok? Do relatório aí, técnico, foi o que eu falei para vocês. Tem atividade 1 e atividade 2, na situação de aprendizagem 2. Aí você vai enviar as duas, ok? As duas são a mesma. Essa parte da situação de aprendizagem 2. Aí você tem atividade 1 e atividade 2, pode enviar, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor Alan, deixe a sua mensagem aí que eu vou estar auxiliando você no desenvolvimento das atividades. Bem, galera, legal. A nossa aula de hoje eu acho que foi bastante interessante. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, né? Tentei passar aí o conteúdo de forma clara para vocês sobre instalação do sistema elétrico de potência. Na próxima aula, vamos estar dando continuidade das atividades aí, certo? Assim que possível, desenvolva aí as atividades de fórum, situação de aprendizagem 1 e situação de aprendizagem 2. Vou repetir, na situação de aprendizagem 2, nós temos duas atividades avaliativas, você vai enviar a mesma atividade. Envia em um e depois envia no outro que eu vou estar fazendo a correção. Eu gostaria de agradecer a presença do Marcos, do Tiago, Sebastião, Gerson e Tiago. Ok? Certinho? Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Fica com Deus e boa sorte. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com o professor Alan. Desde já agradeço a presença de vocês.